Fala galera, beleza? Bora para mais um vídeo, né? Vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje. Vamos tirar algumas dúvidas aí. Eu postei o vídeo do Ford Ka, teve algumas dúvidas. Achei interessante compartilhar com vocês, explicar um pouco melhor sobre isso. É uma pergunta normalmente padrão já, né? Algumas pessoas também me perguntam. Então assim, queria explicar um pouco mais para vocês sobre isso. Teve um inscrito nosso aí, o André Silva, ele fez um comentário bem interessante. Eu vou ler a pergunta dele toda para vocês e depois eu comento sobre, beleza? Então vamos lá. Vou colocar para vocês na tela também, para mais fácil vocês acompanhar. Parabéns, meu amigo, pelo vídeo. Já ganhou mais um inscrito. Tenho uma dúvida, se puder me tirar, ficarei grato. No caso de veículos recuperados de financiamento, em média, por quantos por cento abaixo da FIP deve ser feito o arremate? Segunda pergunta, em média, quantos por cento abaixo da FIP conseguiria vender esse carro? Ou melhor, quantos por cento é praticado a venda desses carros? Galera, vamos lá. Não existe um preço fixo, tá? Não existe um preço fixo. Nem para comprar, nem para vender. Não existe porcentagem fixa. Isso vai variar de carro para carro, tá? Exemplo, ele perguntou, carro de financiamento. Vamos dizer que é um carro que está em boas condições, sem batido, sem nada. O banco tomou e está lá. Você depende de você avaliar o carro para você avaliar o que tem que ser feito no carro. Exemplo, o carro às vezes está funcionando tudo bacaninha, só que é um carro que está lá com 100, 200 mil km rodado, não sei. Você vai olhar, o último vídeo que eu falei, você vai olhar o estado de conservação do veículo, quantos km tem rodado, como é que está o estado do carro, como é que está os pneus, como é que está a pintura, olhar a situação toda. E o seguinte, vou te dar um exemplo, é de financiamento, beleza, o carro tem ralado, o carro tem amassado, tem um KM um pouco mais alto, então você sabe que vai ter que dar uma manutenção no carro, você sabe que vai ter que mexer. Então você tem que colocar isso na ponta da caneta. Vamos supor que o carro tem lá 3, 4 peças para pintar, tá ali com os seus 100 e poucos mil quilômetros, você vai fazer uma revisão no carro. Então você sabe que você vai gastar ali por volta de 3, 4, 5 mil reais no carro. Você vai pagar 80% da FIP do carro, o carro vale 100, um exemplo. Você vai pagar 80 mil reais no carro sabendo que você tem que revisar o carro, que você tem que arrumar essas coisas? Não vai. Um outro exemplo, você tem um carro no mesmo valor, só que o carro está com 4 mil quilômetros rodada de financiamento. O carro vale 100, compensa você pagar 80 no carro, o carro está perfeito, não tem nada para fazer? Talvez sim, depende de você o quanto de retorno que você quer financeiro. Ah, vou pagar 80 no carro de 100, não tem nada para fazer, vou dar só uma lavagem nele, um polimento e vou vender ele por 85, por 90. Vai vir uma outra pergunta depois, que eu até volto nesse exemplo que eu usei, tá? Então, todos os carros, tanto financiamento, não existe preço fixo para comprar, tá? Vai depender do estado de conservação do carro, beleza? Continuando a pergunta dele, a quantos por cento abaixo da FIP eu tenho que vender? Não tem preço fixo. Um exemplo que eu dei para um inscrito aí. Vou te dar um exemplo. Você tem um carro de Uber que rodou lá seus 150 mil quilômetros. Um exemplo. O carro é 2000. Mesmo ano, vamos pegar o exemplo do Ford Ka. O carro é 2021. O carro rodou 32 mil quilômetros, né? E ele era da Localiza, se eu não me engano. Mas estava com 32 mil quilômetros rodados, de leilão, beleza? Recuperado, vai ser vendido por 46 mil reais. Existe o mesmo carro do mesmo ano, com 150 mil quilômetros rodados, rodando no aplicativo e tal, e é particular. Tá os dois carros anunciados. Um Ford Ka 2021 particular, com 150 mil quilômetros rodados, por 46. E existe esse nosso que a gente arrematou aí, que a gente está arrumando, com 32 mil quilômetros pelo mesmo preço de 46 mil reais. Qual vocês prefeririam comprar? Eu preferiria comprar o de 32 mil quilômetros rodado
muito mais novo, muito menos desgaste de motor, de suspensão, de tudo, né? Pelo mesmo preço, só porque o carro tem passagem por leilão. Galera, isso é preconceito. As pessoas condenam o carro por isso, sabe? Por coisas bobas. Preconceito, é um pré. A pessoa às vezes nem entende do que ela tá falando e pega o que as outras pessoas falam, que carro de leilão é ruim, entendeu? Isso tem que acabar, esse preconceito com os carros. Isso me, tipo assim, deixa bolado. É o que eu falei, a gente tem que analisar o carro, ver as fotos, como é que o carro foi batido. Ah, você não tem foto do carro batido, leve um lugar, alguém especializado, uma pessoa que você conheça, para olhar a estrutura do veículo para você, se foi recuperado, se foi bem recuperado, como é que foi. Ford Ka não teve estrutura afetada. Trocou para-choque, farol, paralama, mais nada. Lata, tá vendo que foi lata? Estrutura não trocou nada, não mexeu com lugar, não mexeu com nada. É isso que eu falo para vocês. Tem que olhar, mesmo que se tivesse mexido alguma coisa na estrutura, desde que seja bem recuperado, não tem problema. Então, voltando ao assunto, eu prefiro muito mais um carro bem conservado de leilão do que um carro muito rodado particular. Não que o carro muito rodado seja ruim, mas em comparação de um pouco rodado com mais rodado, eu prefiro menos rodado, por mais que ele seja de leilão. Vocês viram o estado que se encontra, a pancadinha é bem simples, então assim, eu prefiro, entendeu? Então, continuando. E passando por isso, por quanto abaixo da tabela eu tenho que vender? Não tem valor fixo, por quê? Depende do estado de conservação do seu carro. O Ford Ka vai ser vendido aí por volta de 46 a 50 mil reais, tabela de 57. Eu sei que o carro está inteiro, eu sei que o carro está bem conservado, está com 32 mil quilômetros. É um diferencial no mercado, porque esses carros são muito usados hoje para aplicativo, essas coisas. Então, normalmente o KM desses carros vão estar mais altos. Então, o meu tem o diferencial de ter um baixo KM, de ser bem conservado. Então, é isso que a gente preza. Então, por isso que eu falo que não tem preço fixo. Você pegou um carrinho com... Vamos supor que esse Ford Ka tivesse um KM mais alto, tivesse aqui só 100 e poucos mil quilômetros. Eu não ia conseguir vender pelo mesmo valor que eu estou vendendo esse agora. Entendeu? É isso que a gente tem que ter ciência. Vai depender do estado de conservação do carro. Você não pode colocar um valor fixo. Então, continuando. Usamos esse primeiro exemplo então de carro de financiamento, correto? Beleza. Segundo aspecto, o estado que se encontra o Ford Ka. Acabei de falar. Ele é estado que se encontra, porém tinha uma leve colisão, certo? Vai depender também do estado de conservação do carro. Ah, Rodrigo, quanto que eu tenho que pagar num carro de financiamento batido, igual o Ford Ka? Galera, não tem preço fixo, mas se você quer ganhar dinheiro, igual eu vejo uns outros canais falando, o pessoal falando aí, fala tipo assim, realmente que eu acompanho, eu acho bacana a ideia deles, é que o seguinte, o pessoal que fica falando que não tem como, que os carros de leilão estão saindo muito caro, esse pessoal, o pessoal que fica inflando, né, inflando lote, dando lance lá, os dedos nervosos, enchendo de lance nos carros lá. Galera, o ideal de se pagar num carro, estado que se encontra com leve colisão, abaixo de 60%, tá? Carro assim, fácil de recuperar, com bom estado de conservação. Por isso que eu falo, abaixo. Esse Ford Ka pra gente saiu, se não me engano, por 53%, arremate mais taxas, tá? Saiu por 53% da tabela. Então, o ideal é de 60 para baixo, porque vai ter carro mais rodado, carro um pouco mais batido, isso no estado que se encontra. Então, vai depender então do estado de conservação. Não aconselho a pagar mais do que isso, a não ser que o carro seja muito inteiro, praticamente na situação do carro de financiamento. Carro de financiamento a gente tem que pagar ali por volta 50% a 70%, porque não compensa você pagar 80% do valor do veículo, você vai vender por quanto? Você não sabe como é que o carro está, o que tem para fazer, se está funcionando bem, você tem que dar uma manutenção no carro se precisar, então você tem que contar com esses imprevistos. Ah, Rodrigo, então eu não vou comprar carro, melhor não comprar do que tomar prejuízo. Essas pessoas estão pagando caro nos carros sem saber o que os carros têm, sem contar com nenhum imprevisto, tipo assim, vou comprar, vou pagar caro porque não tem imprevisto. Não existe isso, e se tiver, vai tomar prejuízo. Então assim, as pessoas têm que tomar cuidado, o mercado é muito bom,
mas tem que tomar cuidado para não tomar prejuízo. Então vamos lá. Carro de financiamento, aconselho a pagar de 50% a 70% do valor do veículo, depende do estado de conservação, tá? Carro no estado que se encontra, se estiver batidinho, abaixo de 60%, beleza? Quanto mais baixo, melhor. Carro pequena monta. Carro pequena monta não vem escrito no documento, tá? Teve sinistro, mas porém é pequena monta, não vem registrado no documento, só se pagar para consultar. Aconselho a pagar de 40% a 60% do valor do veículo. Você vai pagar 60% do valor do veículo somente se tiver num excelente estado de conservação e pouquíssima coisa para fazer. Pouquíssima coisa. Vai gastar coisinha bobinha ali, um para-choque, um para-lama, farol, um trenzinho simples. Exemplo, o Ford Ka poderia ter entrado numa pequena monta, tá? Ele está que se encontra, mas poderia ter entrado numa pequena monta. Estaria nessa faixa etária, dos 40% a 60%, tá? Então, carros média monta. Média monta vai entrar aí. Vai vir escrito, veículo recuperado no documento. O pessoal julga muitos carros. Eu acho isso muito errado. Eu concordo que é o seguinte, você comprou o carro mais barato e concordo que você vendeu o carro mais barato. Mas falar que o carro é bom, que o carro é ruim, porque ele tem escrito recuperado no documento, eu acho isso muito errado. Porque é o seguinte, se vocês forem analisar, os únicos carros que são avaliados e tem que ser cautelar, fazer laudo, fazer tudo bonitinho, são os média monta, são únicos os carros inspecionados. Pequena monta não é, estado que se encontra não é, financiamento não é feito nenhuma avaliação nesses carros. O único carro que é feito é média monta, que tem que passar pelo laudo do Inmetro, que vocês já viram aí, eu já levei o meu C4 lá, testam suspensão, vê pneu, testa cinto, testa tudo de segurança do carro, entra debaixo do carro, vê a estrutura do carro por baixo. É os únicos carros que são avaliados. Então, ó, tem que pensar. Ah, tem um particular capotado. Eu tenho um carro particular, capotei ele, regacei ele todo. Mandei arrumar. Eu não sou obrigado a levar a lugar nenhum. Eu simplesmente arrumo e vendo ele. E aí? Quem vai te garantir que esse carro foi inspecionado, que esse carro está em boas condições? Então o pessoal tem que acabar com esse preconceito. Porque, igual falando, principalmente do média monta. Só porque tem veículo recuperado no documento, julga o carro que o carro não presta. E não é bem assim. Avalie a estrutura do veículo, tá? Para ter certeza se o carro é bom ou não. E principalmente os média monta têm uns valores mais interessantes. Exemplo, eu aconselho a pagar abaixo de 50% do valor do veículo. Vamos usar um exemplo. Vamos comprar um carro que ele vale 50 mil reais na rua. Bom, aqui, tem um exemplo aqui fora, aqui, ó. Nós temos o... Não, mas ele não é média. Mas vamos supor que seja média. Um C4 Lounge THP. Começa não é tão bom, não é um carro popular, mas vamos supor, 50 mil. Se eu pagar nele abaixo de 50%, vamos pegar 50% para ficar exato. Vou pagar nele 25 mil reais. Ele tem ali uma leve colisão frontal ali, porém atingiu ali um pouco a ponta da longarina. Vou ter que comprar um para-choque, um farol, um para-lama. Vamos supor que pegou ali de lado e deu uma entortadinha ali. Não pegou capô. Então vamos gastar aí por volta mais ou menos de uns para-choque, farol, para-lama, um sensorzinho com tudo. Vamos pôr aí, com mão de obra, com tudo, uns 7 mil reais. Paguei no carro 25 total, mais 7. Então, pagamos 32 mil reais no carro. O carro é média. Por quanto a gente vai vender? 37, 40 mil. O carro vale 50. Nós estamos vendendo o carro a 10, 13 mil reais abaixo da tabela. Sendo que na rua o professor pratica 50 mil, 49, algo do tipo. Então, assim, eu acho legal ressaltar isso aí, exatamente por isso. É bom a gente analisar, ver o carro direitinho por isso. Porque às vezes o carro é média monta, mas oferece preços mais interessantes. Você aí, mero mortais igual a gente, a maioria dos brasileiros, que às vezes não tem uma condição boa de comprar um carro zero, principalmente hoje que os preços estão altíssimos, você tem a condição de ter um carro, exemplo, igual esse, um THP 1.6 2014, por 40 e poucos. Vamos te dar um exemplo, se fosse média monta,
por 37 mil reais. 37 mil reais você vai andar de HB20 1.0 2014, no mesmo ano. Entendeu? Isso se achar, tá? Porque costuma ser mais caro. Então você consegue ter um carro com a qualidade muito melhor, com airbag, com segurança, com muito mais airbags, né, vamos dizer assim, porque o HB20 também tem, com muito mais segurança, com muito mais conforto, com mais potência. Então assim, você consegue ter uma coisa melhor pelo mesmo preço. Então é isso. E eu achei interessante uma dica que o nosso amigo Ricardo deu pra gente também. Ricardo colocou, vou colocar pra vocês aí, ó. O Ricardo, ele falou o seguinte: não vender o carro 5% a 8% abaixo da FIP. Tem particulares mais ou menos nesse preço. Realmente, tem pessoas que querem comprar carro no leilão, estado que se encontra, financiamento, e quer vender 5% abaixo da tabela. Galera, tem gente vendendo carro particular com KM boa por esses preços no mercado. Tem muita gente que compra carro direto da fábrica com preço interessante, entendeu? Então assim, e vende mais baixo. Então a ideia é essa aí. O leilão é comprar carro barato e vender barato, entendeu? Você tem que ter um diferencial, igual eu falei. Você tem que ter diferencial de KM, diferencial de preço. Porque é isso que faz a diferença. Infelizmente tem esse preconceito com carro de leilão. A gente tem que mudar um pouco isso também, tá? De conseguir fazer isso aí. De dar um diferencial. A gente quer, igual eu ouvi o pessoal falando, a gente quebra preconceito com financeiro, com bolso, com preço mais em conta. Se é mais interessante para a pessoa pagar um valor menor, ela acaba quebrando esse preconceito. Não adianta você ter um carro de leilão e querer vender pelo mesmo preço de particular. Infelizmente existe esse preconceito e não tem como praticar esses preços. Então, não existe um valor fixo. Eu tenho que vender 10%, eu tenho que vender 20%, eu tenho que vender 30%. Não existe isso. Vai depender do estado de conservação do seu carro, tá? Não vou falar com você que você não pode vender a 5%, 8% abaixo da tabela. Pode, o carro é seu. O problema é o tempo que você vai demorar para vender, entendeu? Dinheiro tem que girar. E outro conselho que ele deixou, achei muito interessante: antes de você comprar o carro que você está interessado, você viu um carro bonito e tal, antes de você comprar, faz uma análise de mercado. Entra nas plataformas de vendas aí e vê por quanto que esses carros estão sendo vendidos, tá? Vê direitinho, faz uma pesquisa, porque é para você ter uma noção melhor de quanto que você pode pagar naquele carro e por quanto que você vai poder vender aquele carro principalmente. Vou postar para vocês um vídeo depois de como é que vocês fazem um pré-orçamento, tá? Ah, Rodrigo, eu não sei avaliar, não sei quanto que eu posso pagar num carro. Desculpa o barulho, é a rua que tá aqui do lado. Não sei quanto que eu posso pagar, porque eu não sei quanto que vai ficar o conserto do carro. Vou ensinar vocês a ter um pré-orçamento, mais ou menos, quando vocês podem calcular. Sempre joguem a mais, tá? Depois você vai ver um novo vídeo, vocês têm uma noção melhor disso aí, beleza? Galera, é isso que eu queria deixar pra vocês então. Galera, valeu o inscrito aí que comentou aí, que deu esse comentário, que estava com essa dúvida. Valeu também ao Ricardo aí que deu os conselhos. Então assim, analisem o mercado para vocês verem quanto saem os carros, quanto vocês podem pagar, tá? Porque a gente ganha dinheiro na venda, a gente ganha dinheiro na compra. Comprando barato para vender barato, beleza? Se tiver mais dúvidas de carro de leilão, qualquer coisa que vocês tiverem aí, coloquem nos comentários que eu faço questão depois de selecionar esses comentários e postar novamente para vocês um novo vídeo explicando direitinho. Galera, quem puder, dá um like, compartilha aí, se inscreve no canal e valeu, é isso aí. Tem uma dúvida, se puder me tirar, ficarei muito grato.